Olha aí, pessoal. A gente só corre, né? Correria, a gente não tem tempo para nada. A nossa relação com o tempo mudou. Eu sempre falo, né? No final do século XIX, o nosso olhar para o mundo, até tem um livro, As Passagens, do Walter Benjamin, que o cara andava na cidade e ele andava calmo, ele tinha um olhar de contemplação. Final do século XIX, porque não tinha muito estímulo ainda. Não tinha odor, não tinha publicidade, não tinha barulho. E as pessoas andavam devagar também, porque não tinha muito movimento. Então você vê o mundo em cima de um bonde no final do século XIX, é uma coisa. Ou depois no automóvel também, mas o cara que está caminhando, o olhar dele é de contemplação. Faz esse exercício, 1 hora, sai andando no seu bairro. Larga o carro lá, sai andando no seu bairro, que você vai ver que você vai ter outra ideia do seu bairro. Você vai ver casas que você nunca viu, prédios que você nunca viu. Você vai ter outra relação, porque a relação nossa com a cidade é uma relação quase que de cinema. Você está dentro do carro, o carro é uma tela que você vê o mundo por aquela tela. Andando muda tudo. Então, no final do século XIX, o olhar nosso era de contemplação. No início do século XX, com o início, eletricidade, barulho, transporte, publicidade, então o nosso olhar começa a ser um olhar distraído. Começam os estímulos modernos e o mundo começa a ficar veloz, tem velocidade. Hoje, nosso olhar é de extrema ansiedade. Como é que a gente vive o tempo? Primeiro, dá uma ideia dos vários tempos, né? Que tipos de tempo que a gente tem. Primeiro, o tempo biológico. O tempo biológico é o nosso corpo. É o tempo do nosso corpo. Tanto é que tem gente que fala assim, poxa vida, eu vou fazer um botox. E eu perguntei, mas por que você vai fazer botox? Eu quero enfrentar o meu envelhecimento. Aí eu falei, isso é inútil. Isso é uma bobagem. O tempo biológico, ele é claro. Você nasce, vive e morre. E você, se não morre, como diz Dona Canô, mãe de Caetano Veloso, se você não morre, você envelhece. E você envelhece, você fica feio mesmo. Começa a ficar barrigudo, você começa a ter ruga. Então esse é o tempo biológico. Depois tem o tempo psicológico, que é inconsciente. Esse você tem um certo controle, um bocado de controle, porque o tempo psicológico você trabalha com ele o tempo inteiro. E aí quando você faz inclusive uma terapia, uma análise, a sua possibilidade de lidar melhor com o seu tempo psicológico é muito grande. E tem também o tempo histórico. Esse é a importância das narrativas. Então o tempo histórico se acompanha. Você está aqui no século XXI, mas você pode estudar o século V. A tragédia grega lá do século V, o drama moderno do Shakespeare no século XVI. Você pode estudar como é que foi a Revolução Francesa. Você pode ver um filme do começo do século XX. Esse é o tempo histórico das narrativas, ler um livro de história. Então esse é o tempo histórico. E a gente tem também o tempo cósmico, que é o tempo da natureza. É o tempo que esse é o tempo que você te cabe apreciar, viver nele, que você não domina. O tempo da natureza você não domina de forma alguma. O biológico você tenta, né? Brigar com ele, vai fazendo botox, vai cuidando da saúde, mas inevitavelmente vai chegar um dia que esse corpo vai pifar, não é? E a gente tem o corpo, a gente só tem um corpo, né? O corpo foi, você vai também e acaba. Tá vendo? Então, como é que é lidar com o tempo? Então, tem um filme, que você já vai começar a ver imagens dele aí, que está na Netflix. Eu gosto demais desse filme. O tempo que o tempo tem. É uma série de entrevistas que a Adriana Dutra fez com monges, políticos, artistas, cada um falando por que o tempo está acelerando, não é? Por que ele está acelerando demais e a gente está sentindo muita ansiedade. O olhar nosso contemporâneo é um olhar de muita ansiedade. A gente está o tempo todo estimulado e alguma coisa mexendo com a gente tem uma inquietação muito grande. E nesse filme mostra que até o tempo cósmico, o tempo da natureza, o tempo físico, ele mudou. Ele mudou, o tempo físico da natureza mudou. Parece que tem uma ideia que a Terra está girando um pouquinho mais rápido. Isso está causando também essa coisa. Então, esse filme, o legal dele é porque ele te faz uma interpelação. Ele fala assim,
Como é que você lida com o seu tempo? Com o seu tempo biológico? Você se cuida, tem saúde, mas como é que é a sua relação com esse tempo que você não domina também, esse tempo cósmico? O tempo psíquico, o adiantado da hora, o correr das horas. Então esse filme vai mostrar que a nossa relação com o tempo não é a mesma de quem morava no século XIX, ou em meados do século XX, ou até 30 anos atrás. Um sofrimento mental hoje, um dos predominantes é a ansiedade. Ansiedade é a nossa dificuldade em se relacionar com o tempo, porque não depende muito da gente. Esse tempo histórico, não é? Esse tempo cósmico, físico da natureza, a gente não domina, então a gente fica muito preso na ideia de que no desespero é melhor cuidar do tempo biológico, que é o nosso envelhecimento. Então tem esse filme, O Tempo que o Tempo Tem, é a dica que eu te dou para você ver um filme, para você lidar melhor com o seu tempo, tá bom? E aí se inscreve no meu canal tem comentários de filmes, tem lives, explora meu canal aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Abraço.